A casa caiu. Não metaforicamente. Não pode estar caindo. Caiu. Daniel Vorcaro voltou à mesa de negociação com a Polícia Federal e desta vez ele não veio proteger ninguém. Os nomes que ele havia blindado na primeira versão da delação, os nomes que a PF sabia que estavam lá, que o relator sabia que estavam lá, que qualquer pessoa que acompanha esse caso sabia que estavam lá. Finalmente entraram no documento. Flávio Bolsonaro, Davi Alcolumbre, 2 dos nomes mais protegidos desse esquema. 2 dos nomes que Vorcaro mais resistiu em pronunciar. E os 2 que, a partir de agora, aparecem formalmente dentro de uma delação premiada em negociação com a Polícia Federal. E não para aí. Enquanto a delação avança, a PF executou 2 operações separadas nesta mesma semana, mirando o entorno direto de Flávio Bolsonaro. 2 operações, em investigações diferentes, com alvos diferentes, mas com o mesmo destino: o senador que por anos se apresentou como vítima de perseguição política. O cerco não está se formando, ele já está fechado. Mas antes de continuar, reserve um segundo para curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Mas só se você realmente achar que o que eu faço aqui vale o seu tempo. Tem muita gente assistindo esse vídeo agora mesmo de vários cantos do Brasil. E se você é um deles, comenta aqui embaixo com a sua cidade. Quero saber de onde você está acompanhando essa história. Feito isso, olha como essa história fica ainda mais séria quando você entende de onde ela veio. Para entender o peso do que está acontecendo agora, você precisa entender quem é Vorcaro, de o que o Banco Master tem a ver com dinheiro público. Daniel Vorcaro era o presidente de um banco que cresceu muito rápido, rápido demais para não chamar atenção. E quando investigadores começaram a olhar para os números com mais cuidado, o que encontraram foi um esquema financeiro sofisticado, recursos públicos sendo captados pelo banco, transformados em investimentos altamente rentáveis, e parte dos rendimentos desviada para beneficiar políticos aliados, enquanto outra parte financiava um estilo de vida de elite econômica que ia de jatinhos a jantares de R$ 10 mil por pessoa nos Estados Unidos. Não é especulação. São conversas de celular apreendidas, transferências bancárias rastreadas, movimentações patrimoniais documentadas. Eu analisei cada peça que foi tornada pública nesse caso. E o que a Polícia Federal montou é um mapa de corrupção que conecta dinheiro público, poder político e lavagem de capitais no exterior. E é exatamente nessa rota de lavagem que aparece o nome de Flávio Bolsonaro. Segundo o que vazou nos bastidores das investigações e foi noticiado pela imprensa, o senador teria operado como intermediário financeiro no esquema de transferência de fortunas para os Estados Unidos, especialmente em operações ligadas ao governador Cláudio Castro do Rio de Janeiro, apontado como um dos principais parceiros de Vorcaro no desvio de dinheiro público fluminense. Só que Vorcaro não queria falar sobre nada disso. E o que ele fez para tentar evitar? Mudou o rumo de tudo. Quando Vorcaro decidiu negociar uma delação premiada, ele fez o que muitos delatores fazem na primeira tentativa. Entregou o mínimo possível. É comum. Aconteceu com outros casos. O delator quer os benefícios do acordo, mas não quer entregar os nomes que podem trazer consequências mais sérias para ele mesmo. Então ele oferece um pacote enxuto, alguns fatos, alguns nomes secundários, e torce para que a outra parte aceite. A Polícia Federal não aceitou. E o motivo é simples. A PF já tinha as conversas do celular de Vorcaro. Já sabia quem ele tinha contato, já sabia quem recebia dinheiro, já sabia quem fazia o que dentro do esquema. Então, quando a delação chegou sem os nomes de Davi Alcolumbre e Ciro Nogueira, a PF olhou para aquele documento e disse na prática: "Você está nos tratando de otários?" Não foi só a PF que reagiu. O relator André Mendonça também. Segundo o que circulou na imprensa, e a fonte mais credenciada dessa informação é o próprio advogado de Vorcaro, que depois confirmou publicamente, houve uma discussão séria entre o relator e a defesa. Mendonça deixou claro que tinha provas suficientes para embasar a inclusão desses nomes, que a omissão era óbvia e que não ia passar. O advogado de Vorcaro foi demitido logo depois e, ao se afastar do caso, fez uma declaração que ficou registrada. O relator venceu. 3 palavras. Mas o peso delas é enorme, porque se o relator venceu, é porque Vorcaro vai ter que falar o que não queria falar. E aí a pergunta que fica é: por que ele protegia esses nomes com tanto afinco? O que eles sabem sobre ele que ele não quer que venha à tona? Pense bem no que isso significa. Eu percebi, acompanhando esse caso de perto, que um delator que prefere perder o acordo, perder o advogado e enfrentar uma cela pior a entregar determinados nomes, não está protegendo esses nomes por amizade.
Está protegendo porque esses nomes têm algo sobre ele também. É uma via de mão dupla. Mas aqui tem um detalhe que a maioria das análises não está mostrando. Quando a gente fala em cerco a Flávio Bolsonaro, a maioria das pessoas pensa em uma investigação, uma linha de apuração, um processo que pode ir adiante ou pode travar. Não é isso que está acontecendo aqui. São 3 frentes simultâneas, independentes entre si, com provas diferentes, delatores diferentes e caminhos jurídicos diferentes. E todas elas apontam para o mesmo nome. Eu mapeei cada uma dessas frentes separadamente, e o que encontrei muda completamente a leitura desse caso. Deixa eu explicar. A primeira frente, o caso Vorcaro e o Banco Master. Aqui o elo é o Cláudio Castro. Segundo as investigações, Castro teria sido um dos principais parceiros de Vorcaro no desvio de recursos públicos do Rio de Janeiro. E o dinheiro desviado não ficava no Brasil. Parte dele ia para os Estados Unidos. E segundo o que aponta a apuração, Flávio Bolsonaro teria operado como intermediário nessa rota de lavagem de fortunas no exterior. A PF já fez operação contra o entorno de Castro nesta semana. Está chegando no Flávio por partes, peça por peça. A segunda frente, o caso BRB. O ex-presidente do Banco de Brasília, amigo próximo de Flávio Bolsonaro, hoje preso, também pode delatar o senador. E o ponto central dessa frente é a mansão. Flávio Bolsonaro comprou uma propriedade financiada pelo BRB a juros abaixo da taxa Selic, abaixo da taxa mínima de referência do mercado financeiro brasileiro. Isso não é desconto. Isso é crime. Quando um banco empresta dinheiro a juro menor do que conseguiria aplicando o mesmo valor em qualquer investimento de renda fixa com garantia, ele deliberadamente perde dinheiro. E banco não perde dinheiro à toa. Perde quando tem um motivo para perder. O entorno de Flávio Bolsonaro está em pânico com essa frente especificamente, porque ela tem documentação, tem contrato, tem número e tem data. É patrimônio milionário com origem questionável registrado em papel. A terceira frente, o caso NSS. Aqui tem uma virada que pouca gente notou. O delator conhecido como Careca do NSS estava preso e, segundo circulou na imprensa, estava sendo pressionado a falar sobre pagamentos ao filho do presidente Lula. Só que as quebras de sigilo bancário não confirmaram nada disso. E então aconteceu algo revelador. Esse mesmo delator cancelou um depoimento que prestaria à Controladoria Geral da União. Simplesmente cancelou. Não quis mais falar sobre Lulinha. Por quê? Porque, segundo o que aponta a análise dos bastidores, os investigadores mudaram o foco. Agora querem saber o que ele sabe sobre Flávio Bolsonaro. E ele está calculando se vale a pena falar. 3 frentes. 3 delatores potenciais. Um único senador no centro do tabuleiro. Isso é o que fim da linha significa na prática. Não é uma investigação que pode ser arquivada. Não é um inquérito que depende de uma única prova. São 3 caminhos independentes que, mesmo que um deles trave, os outros 2 continuam avançando. E tem ainda o nome de Davi Alcolumbre. O presidente do Senado entrou nessa história por uma porta específica. O tesoureiro da sua campanha eleitoral foi indicado para um cargo público. E nesse cargo, ele colocou 400 milhões de reais dentro do Banco Master. 400 milhões de reais de dinheiro público, que, segundo as investigações, foram absorvidos pelo esquema de desvio que Vorcaro operava. Coincidência? Essa sincronia levantou sobrancelhas em Brasília e agora está dentro da delação. Se você chegou até aqui e esse conteúdo está fazendo sentido para você, deixa o like agora. Isso ajuda muito o canal a continuar produzindo análise independente que vai fundo onde a mídia tradicional para na superfície. Tem um personagem nessa história que divide opiniões, e eu entendo completamente por quê. André Mendonça foi indicado por Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal. Foi chamado pelo próprio ex-presidente de terrivelmente evangélico. E durante um bom tempo, os movimentos dele no caso Banco Master geraram desconfiança legítima em muita gente. Deixa eu explicar o que eu observei. No começo, os vazamentos que saíam das apurações ligadas a Mendonça tinham um padrão claro. Miravam o filho do presidente Lula, o ministro Alexandre de Moraes, o ex-ministro Dias Toffoli. Sempre os mesmos alvos, sempre na mesma direção. Um padrão seletivo que levantava uma pergunta impossível de ignorar. Esse relator está investigando de verdade ou está usando a investigação como ferramenta de pressão política? E então, o padrão mudou. Os vazamentos contra Lulinha pararam, especialmente depois que as quebras de sigilo bancário não confirmaram nada. O delator que falava sobre pagamentos ao filho do presidente simplesmente cancelou o depoimento. Não quis mais falar.
E ao mesmo tempo, operação contra o entorno de Cláudio Castro, operação contra o braço direito de Ciro Nogueira, um prefeito que colocou mais de 100 milhões de reais dentro do Banco Master, operação contra o irmão da sócia de Flávio Bolsonaro, no caso NSS. 2 operações, uma semana, ambas batendo em pessoas diretamente ligadas ao mesmo senador. Isso é coincidência? O que eu analiso aqui não é que Mendonça virou um herói da noite para o dia. O que eu analiso é o seguinte: quando um relator para os vazamentos em uma direção e passa a executar operações em outra, algo mudou no cálculo político dele. E quando esse cálculo muda, Vorcaro percebe. Percebe que não faz mais sentido continuar protegendo quem não está conseguindo se proteger. O advogado que deixou o caso disse 3 palavras. O relator venceu. Mas o que essa frase esconde é mais revelador do que parece. O relator venceu porque as provas já estavam lá desde o início. O que mudou foi a decisão de usá-las. E agora? Voltamos ao ponto exato onde esse vídeo começou. A casa caiu. Não porque alguém derrubou, porque o próprio peso do esquema, as provas, os celulares, os contratos, as transferências, os delatores, ficou grande demais para qualquer parede segurar. E agora você entende por quê. Mas entender o que caiu é só metade da história. A outra metade é o que vem depois da queda. Com a delação de Vorcaro avançando, as 3 frentes ativas e 2 delatores potenciais calculando o momento de falar. O que acontece agora? No campo jurídico, o próximo passo natural é a formalização da delação premiada com os novos nomes incluídos. Quando isso acontece, a PF passa a ter base legal para solicitar ao relator novas medidas. Buscas, apreensões, quebras de sigilo bancário e, dependendo do que as provas indicarem, outras providências dentro do que a lei permite. Cada operação que já foi feita contra o entorno de Flávio Bolsonaro nesta semana é, na leitura dos bastidores, um movimento preparatório. A PF está construindo o caminho antes de chegar ao destino. No campo político, a situação de Alcolumbre e Ciro Nogueira é delicada por um motivo específico. Os 2 têm mandato. E quando um senador ou um político com mandato começa a aparecer nominalmente em uma delação premiada formalizada, o peso institucional disso é diferente de uma suspeita ou de um vazamento de bastidor. Vira registro, vira processo, vira algo que precisa de resposta formal. E Flávio Bolsonaro? O entorno dele está em pânico. Esse é o termo que circula nos bastidores. E não é exagero. São 3 frentes que não dependem uma da outra. Se a delação de Vorcaro travar por algum motivo jurídico, o caso BRB continua. Se o caso BRB demorar, o caso NSS avança. E o mais preocupante para a defesa do senador é exatamente isso. Não existe uma única peça que, se removida, derruba o jogo inteiro. O cerco foi construído em camadas, e cada camada tem prova própria, delator próprio e caminho jurídico próprio. A mansão financiada a juros abaixo da taxa mínima do mercado tem contrato, tem número, tem data, tem o nome do banco e o nome do comprador. Isso não some no Morcou. Agora, uma pergunta que eu sei que está na cabeça de muita gente e que eu preciso responder com honestidade. Já vi esse filme antes? Sim, e entendo quem está cético. A história do Brasil tem fila comprida de investigações que pareciam inevitáveis e que foram engavetadas, arquivadas ou esvaziadas por dentro. Mas dessa vez é diferente. Não porque alguém prometeu, porque as provas não dependem de um único delator. São celulares apreendidos, transferências bancárias rastreadas, contratos com juros que matematicamente configuram crime financeiro, operações já executadas pela PF contra o entorno direto dos investigados. Isso não é promessa, é material concreto já em movimento. A pergunta que fica aberta e que vai definir os próximos capítulos dessa história não é mais vai pegar? A pergunta agora é quando? E quem vai ser o primeiro a formalizar o pedido de prisão? Essa resposta ainda está sendo escrita. E quando ela vier, você vai querer estar aqui. Se essa análise fez sentido para você, deixa o like agora e compartilha com alguém que precisa entender o que está acontecendo de verdade nesse caso. Porque muito do que eu trouxe aqui, você não vai encontrar em manchete de jornal. Isso é resultado de cruzamento de informações, análise de bastidores e leitura do jogo político que eu faço aqui todo dia. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Cada vídeo que eu solto é uma peça nova desse quebra-cabeça, e quem não tiver inscrito vai perder o momento em que o próximo passo acontecer. Na sua opinião, Flávio Bolsonaro vai ser preso antes das eleições de 2026?
Comenta aqui embaixo. Quero ler o que você pensa. Valeu pro pessoal de Minas Gerais que lotou os comentários no último vídeo. Vocês são demais. E se você quer entender melhor como funciona o esquema financeiro por trás do Banco Master, quem colocou o dinheiro, quanto foi desviado e como esse dinheiro circulava entre políticos e bancos, esse vídeo tá na descrição e também no primeiro comentário fixado. É a peça que completa o que eu trouxe aqui hoje. A história não acabou, ela está só começando a mostrar o fundo do poço.